pessoal, a gente está começando agora mais uma edição do Tai Chi História. É um videocast e um podcast do movimento Tai Chi Sem Fronteiras. Hoje reunindo este avatar do Tai Chi, que é o professor Esteban Ribeiro, e eu, Rodrigo Wolff Apoloni, professor de Tai Chi Yang e Sun do Centro-Ásia em Curitiba. A gente hoje vai dar sequência, na verdade, é uma conversa que a gente já vem travando aí há 1 ou 2 encontros, sobre as armas na tradição marcial chinesa. E a gente acabou se focando e se centrando numa arma que ela, vamos dizer assim, ela é muito querida para a arte marcial e para o Tai Chi Chuan, que é a espada reta chinesa, também chamada de Jian, ou de Jian em mandarim. Esteban, a gente vinha falando sobre até os aspectos associados à simbolização, ao simbolismo da espada no contexto marcial chinês, né? Temos ali a espada como um elemento, por exemplo, para além da marcialidade, né? A espada reta, ela vai surgir já no período dos reinos combatentes, mas ela ganha outras feições, por exemplo, nos rituais taoístas, etc. E aí a gente tinha deixado engatilhado um aspecto histórico, especialmente ali do período final dos reinos combatentes e da dinastia Han, que é o aspecto da associação entre as espadas e as danças marciais chinesas. Esteban, que danças são essas? Boa tarde, olá a todos, como vão? Obrigado por fazer parte desse programa contigo, Rodrigo, bom estar contigo aqui de novo. Vamos lá, eu acho que a gente está entrando numa seara que vai se prolongar até os dias de hoje, né? Que é essa questão do simbolismo, né? Especialmente da espada chinesa, com relação aos aspectos culturais chineses. E aí a gente começa então com as danças rituais, que são comuns às várias culturas, né? E não são exclusividade chinesa, mas acontece que os chineses conseguiram, a partir dessas danças, sofisticar, refinar e, através dos seus vários desdobramentos, eventualmente culturais de uma região, de outra região, outra coisa, houve uma unificação em cima dessa arma maravilhosa, que é o Chen, né? Como a rainha das armas. Ela ganha esse aspecto, e é interessante a gente observar também o aspecto feminino. Ela é a rainha, ela não é o rei, né? A espada, ela tem essa conotação yin, né? Gostaria de lembrar também que as danças rituais, danças marciais, elas são danças que envolvem uma conexão com o mundo espiritual, né? Pedir ao mundo espiritual uma orientação perante tal ou tal atitude, ou tal batalha, desde uma guerra até um duelo pessoal. Então as danças rituais vão trazer o espírito que vai te guiar durante a batalha. E aí eu queria saber de você como você acha que essas danças rituais, né, se elas realmente tiveram uma influência para além do simbolismo, mas também na manufatura da Chen. Você tem alguma informação a respeito disso? Esteban, a gente tem algumas questões interessantes sobre a manufatura. A primeira diz respeito aos materiais e às mudanças de materiais, né? As primeiras espadas retas, elas eram feitas em bronze. E nessa condição, elas passaram inicialmente de espadas com formato quase que de um gládio, ou seja, espadas ali de 40 centímetros, 50 centímetros no máximo, a espadas super longas de até 1 metro, e até mais, né? A gente tem aquele relato famoso, uma das tentativas de assassinato do Qin Shi Huang, né? Que é o primeiro unificador da China, que ele teria, vamos dizer assim, sido ameaçado de morte. Ele quase acabou assassinado porque ele se enroscou com a espada, né? Por quê? Porque ele estava usando uma espada super longa, ele foi sacar da bainha e se prendeu, né? Então, é interessante a gente perceber uma coisa. Primeiro, você tem esse aspecto do material. O bronze, né?
gerando as primeiras, claro, as espadas anteriores eram até de pedra, né? Depois o bronze ganha essa, vamos dizer assim, essa ductibilidade, essa capacidade de ser esticado, só que ao mesmo tempo você percebe que o bronze não é o material mais, talvez, mais resistente em termos de fio e assim por diante. E é nesse período, a gente está falando ali de meados da dinastia Zhou, ou seja, em plena era dos reinos combatentes, quando começam a aparecer as espadas de ferro e depois de aço, que nada mais vem a ser do que o ferro acrescido de carbono em certas temperaturas, em certas configurações cristalinas, que a gente chama. Pois bem, as espadas de ferro elas vão substituir as espadas de bronze e com o passar do tempo vão ganhando também essas dimensões maiores até chegarem no modelo aproximado que a gente tem hoje. São espadas de aproximadamente 90 centímetros, entre 90 centímetros e 1 metro, e que são espadas que, se a gente for observar desde a dinastia Han, elas se mantêm muito parecidas. Você tem diferenciações no que respeita, por exemplo, a empunhadura, que as empunhaduras das espadas mais antigas... Está começando uma chuva forte aqui, né? Os deuses estão reclamando que nós estamos revelando seus segredos. Mas vamos lá. Então, você tem diferenças em relação às empunhaduras. As empunhaduras mais antigas, elas eram dotadas de pequenos anéis para separar os dedos, né? E você tem diferenças também em relação às guardas de espada. As espadas com as quais a gente convive, que a gente utiliza hoje em dia, tem aquele copo da espada, é originário da dinastia Ming, ou seja, é muito recente, a despeito de ter 500 anos de idade, né? Pois bem, então eu acho que a gente traça aí um aspecto. Um caso interessante, se você pega, por exemplo, as espadas retas da dinastia Han, elas têm esses copos bem pequenininhos. Então são espadas que parecem espetos, na verdade. Elas quase não têm essa proteção da mão. E eu fico me perguntando, inclusive, isso. A gente, por exemplo, nas nossas práticas de esgrima, percebe o quanto essa guarda de mão, naquele formato de cabeça de gato que a gente chama, quanto ela é importante para você conter e para você modificar a direção da espada do seu oponente. E pensamos também que nessas primeiras espadas, você não tinha essa guarda, então os combates deveriam ser muito mais ferozes, né? Eu gostaria de voltar num aspecto, Estevão, que você estava falando sobre as danças rituais Wu. Eu estava lendo recentemente um livro de um cara chamado Lu Zhouxiang, que é um pesquisador de marcialidade chinesa, um historiador, que ele é chinês, porém ele trabalha na Universidade Nacional da Irlanda. E ele observa sobre essas danças rituais que elas também tinham, na dinastia Han especialmente, e até mesmo no período dos reinos combatentes, também um caráter de propaganda. Por quê? Porque eu reunia, por exemplo, eu sou um senhor feudal, eu sou o rei de um pequeno daqueles muitos reinos da China do período. Eu me reúno com os meus aliados e eventualmente com os meus possíveis oponentes. Chamo todo mundo para um banquete e durante esse banquete eu convido um grupo de elite do meu exército a fazer uma demonstração marcial, né? Que nada mais é do que uma dança marcial com espadas, etc. Com uma finalidade que, claro, ela tem um objetivo ritual, porém também ela tem um objetivo do tipo informar essas pessoas do seguinte: olhem o que esses soldados fazem com essas espadas, né? Você não vai querer enfrentar isso num campo de batalha. Então, essas danças rituais, elas também têm um valor propagandístico, né? Propaganda no sentido de vamos dizer assim, de infundir uma ideia, de vender uma ideia para o outro, né? E aí está imbricado um outro aspecto da marcialidade, né? Que vem a ser justamente esse aspecto das simbolizações. Você vê que coisa interessante. A espada reta ela é uma arma altamente simbólica.
Então, por que ela é toda cheia de floreios e maneios, etc., quando você compara, por exemplo, com um facão, que é uma arma quase rude no seu uso, né? O facão vai pegar ali a articulação do joelho, vai pegar pescoço, vai cortar e vai quebrar, né? É porque a espada, ela já passou pelo processo civilizatório de ser um em si marcial para ser uma arma símbolo, né? E é claro, isso faz parte não só do processo civilizatório, como até de um processo biológico, né? Porque você pega, por exemplo, os mamíferos e os seus rituais inclusive de enfrentamento de machos nas espécies, né? Dentro das espécies. E muitas vezes esses machos, eles não se matam, eles dançam um na frente do outro e um desiste. E com isso você tem uma preservação, inclusive, da carga genética para futuras gerações. Então a gente vê claramente na espada, pelo menos eu vejo assim, esse processo civilizatório e inclusive um processo genético. O que você acha disso, Estevão? Eu acho que é totalmente correto, né? Esse sistema de intimidação existe, né? Nos animais, existe no ser humano também, obviamente, né? E as danças rituais, elas vão trazer essa postura, né? Essa de assim, olha, eu consigo fazer isso com a espada, conforme você falou, a nível de intimidar e, com isso, evitar um verdadeiro conflito, né? Um conflito de fato, né? Faz com que a pessoa desista antes, né? Vendo a habilidade do outro. Existe também um outro aspecto que ainda hoje, principalmente nas religiosidades taoístas, né? O taoísta folclórico, né? Existem vários rituais, principalmente de exorcismo, para expulsar espíritos malignos, no qual o monge que está ministrando aquele ritual vai desenhar no ar com uma espada os ideogramas que são, digamos assim, os encantos, os quebradores de encanto, né? Eles vão romper, né, as defesas do espírito maligno que está tomando aquela pessoa, e através daqueles ideogramas, que são ideogramas especiais, não são ideogramas que se escrevem normalmente, mas são ideogramas feitiços, né? Eles vão, com a espada, criar o seu exorcismo, né? Criar essa ruptura. Então, essa carga espiritual que a espada traz com ela, enquanto instrumento de poder e um instrumento de poder especial, enquanto em relação às outras armas, né? É muito interessante, e a gente vê que até hoje, eu tenho um texto de uma revista Tai Chi francesa, né? De um pesquisador que foi ver justamente onde eram feitas as espadas, né? Tem uma região especial lá na China, cuja água é especial para você forjar a espada. E antes dele chegar nessa região, em Pequim mesmo, no templo taoísta, um dos mais antigos, que acho que, se eu não me engano, é o Templo da Nuvem Branca, né? Ele assiste um ritual taoísta no qual o monge utiliza uma espada para criar o seu ritual. Então, acho que tem tudo a ver, acho que tem todo esse lado. Eu queria acrescentar um lado que eu acho também muito interessante. Você já deve ter, várias pessoas já ouviram falar de um texto, que é uma canção a respeito de uma dama. Já no começo, eu acho que no finalzinho da dinastia Han, ou talvez até na passagem da dinastia Han para os reinos combatentes, é uma dama, e essa dama gerou um poema de um poeta e pintor famoso, né, no que ele vai descrevendo a habilidade dessa dama com a espada perante o rei, ela demonstrando, né? Compilado durante a dinastia Han, uma guerreira chamada Yue Nu, ela que vai, então, ser a figura que vai assumir digamos assim, a maestria suprema da espada. Provavelmente ela não existiu, ou se existiu, devia ser uma espécie que nem a Mulan, né? uma guerreira
imbatível, né? Uma mulher assim, mas e ela traz essa ideia, alguns aspectos do yin, né? Do aspecto feminino para a espada, porque a espada não é esse instrumento da guerra, é o instrumento passa a ser, então, conforme você falou, o instrumento do duelo, e vem carregando também, já com as danças marciais, o poder de utilizar-se a espada para interferir nos acontecimentos espirituais da situação, né? E isso vai também ter conexões dentro do teatro popular, né? Na medida que os atores vão representar. Parece que no teatro, no começo, as mulheres não faziam parte, os homens faziam os papéis femininos, né? Então, obviamente, vai ser um homem que vai fazer essa espada no teatro, mas representando um aspecto extremamente yin, né? O lado feminino é o lado que vai, então, trazer o auge da espada. Isso até hoje a gente vê nas competições de Wushu, na ópera de Pequim, e até no filme O Tigre e o Dragão, a gente vê que a espada, por si, é um personagem, né, que é super bem disputada e dominada pelas mulheres que a utilizam. Excelente. Inclusive, então, eu acho sim. Tem uma frase que até ela acabou dando título a um artigo que eu escrevi, acadêmico, chamado "Eu sou a invencível deusa da espada". Essa era uma frase que a personagem do Tigre e o Dragão falava, né, quando ela manipulava aquela espada mágica ali, né? E essa questão das espadas mágicas é curiosa, porque ela é uma questão universal, né? Ainda que nos países da Europa, ali, as espadas tenham ficado em um contexto mais masculino, né? A gente também tem muitas espadas batizadas, né? Então a gente tem lá, por exemplo, sei lá, Excalibur, que é super famosa, né? Aí nós temos ali outra, Durindal, e por aí vai, né? Então você vê como de fato as espadas, como elas são incríveis. Eu estava até a hora que a gente deu essa pausazinha aqui, eu estava pegando esse quadro aqui, não sei se você consegue ver. Consigo. É um quadro com as empunhaduras chinesas, segundo as posições indicadas pela mestra Sun Jianyun. E esse quadro aqui, eu estou trazendo ele para um artigo da próxima revista Tai Chi Brasil, do nosso Leves, aí, que está saindo pelos próximos dias, né? Isso aqui é bem interessante. E pelos textos que nós temos até hoje, uma das principais qualidades do Tai Chi, aí eu volto aqui a história, sempre puxando um pouquinho para lá de Tai Chi, uma das principais energias a serem desenvolvidas dentro do Tai Chi é a energia do aderir. E nesse texto, lá do comecinho, no final da dinastia Han, dessa figura que ele não sabe se ela existiu ou não, essa mulher, ela fala pela primeira vez na palavra aderir enquanto estratégia da espada. Isso tem, claro que o aderir já vinha na estratégia da espada antes, mas enquanto uma coisa importante a ser registrada e a ser praticada, né? Ou seja, não é o choque da espada com a espada, mas é a aderência da espada com a espada, né? Então eu acho que isso é uma coisa que nós vamos descobrindo, né? Como esses conceitos vão surgindo, às vezes aqui e ali. Eu muitas vezes acho que muito da teoria do Tai Chi Chuan, né, vai se desenvolver de teorias específicas da prática de espada. Vão acabar originando ali no desenvolvimento do Tai Chi ideias e inspirações e princípios de atitude e de estratégia. Né? O que você acha? Cara, eu acho que tem tudo a ver pelo próprio grau de sofisticação, né? E a gente pensa no seguinte, que a espada, ela vai surgir, né, tal como a gente a conhece, e como a gente desenha mentalmente uma espada reta chinesa, na mesma época em que as escolas do pensamento chinesas vão se configurando, né? Então, ao mesmo tempo em que Lao Tzu
o quem quer que tenha sido, né, forjou os princípios do taoísmo filosófico, foi o mesmo período em que se forjavam as primeiras espadas, e assim por diante. Eu fiquei com a impressão, você falou desse texto, eu tive a impressão de que isso era um texto do Chuang-Tzu. Não sei, pode ser que eu esteja enganado. São dois textos. Existe o texto do Chuang-Tzu, no qual ele fala que... Aí ele fala é mais antigo. Ele fala o guerreiro normal, o guerreiro superior e o guerreiro divino, né? Então, ele fala que o rei estava se portando como um guerreiro ordinário, né? Então, não, esse texto é mais recente. E aí é uma mulher mesmo, é a Dama de Yu, né? Acho que o nome dela era Dama de Yu. Eu posso depois escrever, a gente botar, acrescentar, né, o nome perfeito dela. Esse é um outro texto. Um aspecto a colocar que eu acho interessante, a gente tem, e aqui eu evoco aquele simbolista famoso, né, o historiador, mitólogo, Mircea Eliade, que era aquele pensador, ele era romeno, e foi um dos grandes especialistas em símbolos, né? Inclusive foi um dos inspiradores do Jung e assim por diante. O Mircea Eliade, ele colocava um aspecto muito interessante. Tem um livrinho dele que é muito interessante. Chama-se Ferreiros e Alquimistas. E ele coloca justamente isso, que as primeiras espadas, as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras ferramentas feitas de ferro utilizavam o ferro oriundo dos meteoritos. Porque o ferro das jazidas não é tão fácil assim. As primeiras jazidas de ferro são de meteoritos, né? A gente teve recentemente uma divulgação aí o famoso punhal extraterrestre do Tutankhamon e tal. Por quê? Porque era um punhal feito com ferro de meteorito. Nada mais do que isso. Nenhum alienígena entregou para ele, né? Mas ele coloca justamente isso, que para as civilizações mais antigas, o ferro ele era vamos dizer assim, era uma dádiva do céu. Isso, inclusive, acaba explicando por que o ferro e o aço se tornaram materiais tão nobres, né? Isso, inclusive, ajuda a explicar a nobreza da espada, primeiro. E segundo, a gente pensar no fato de que a espada ela é uma arma, talvez seja a primeira arma em si. É uma ferramenta feita para matar pessoas, né? Até então, você pode pensar em termos de bastão, de lança, de punhal. São armas que poderiam ser usadas, por exemplo, na caça, na abertura de clareiras, na agricultura e assim por diante. A espada foi aquele momento divino e diabólico ao mesmo tempo, em que um ferreiro diz assim, puxa vida, eu vou fazer uma arma mais especializada para superar e submeter um oponente. Então a espada também tem essa magia, né? Nós temos uma questão celestial, né? Uma questão, veja que curioso, uma questão sideral. Não é à toa que a gente fala em sideral e siderúrgico, né? Esse prefixo se refere à mesma coisa, céu, né? Primeiro. E segundo, o uso específico da espada como uma ferramenta de lidar com pessoas, né? Isso colabora para a força arquetípica da espada, né? A gente estava falando de dinastia Han, e você tem também de dinastia Han para frente, até pelo menos a dinastia Song, a configuração de, vamos dizer assim, de uma presença cavalheiresca na China. Então você tem algo que depois vai refluir no Japão do século XV e XVI, né? É o surgimento de, vamos dizer assim, gentil homens que faziam da espada um caminho, né? Perdão. Que é quando você tem os primeiros duelos cavalheirescos. E a arma cavalheiresca de duelo, por excelência, é a espada reta, né? É claro, eu falei para vocês há pouco aqui sobre a dinastia Song, né? E a partir desse momento você tem algumas mudanças. E aí a gente pode entrar no campo da literatura. Você tem na literatura primeira, na dinastia Han, o Romance dos Três Reinos. Ele não foi escrito aí,
Ele foi escrito mais para frente, mas ele se refere a esse período no qual se lutava com espadas, à exceção, evidentemente, do nosso Quan Kun, que lutava com a sua própria alabarda, né? E temos daí da dinastia Song o romance A Margem das Águas, que ele foi escrito na dinastia Yuan, mas ele se refere à dinastia Song. E aí nós temos uma mudança. A espada reta, ela perde lugar, nesse caso específico, para a alabarda. Então você tem no contexto da Margem das Águas algumas cenas muito interessantes, quando, por exemplo, um dos personagens, e são mais de 200 personagens, é uma coisa louca, parece uma lista telefônica essa obra, de tanto personagem tem. É quase um Tolstói, né? Muito bem. Quando o cidadão, de repente, ele chega na hospedaria, ele está se aproximando da porta, daí ele vê assim uns 30 quantaus enfileirados. Era dos caras que estavam bebendo lá dentro. Então, nessa obra você vê inclusive isso, uma coisa louca, é um estacionamento de quantal, né? Porque é a arma de uso desses caras. Você vê uma arma, que é uma arma que ela tem um uso e um manejo totalmente diferenciados, né? Em relação à espada, né? Você estava falando, Estevão, sobre a questão de a espada ser uma arma de viés feminino. Por essa perspectiva, você vê que o quantal, e fale um pouquinho sobre o quantal, por favor, é uma arma masculina? Acho que a gente poderia, com certeza, colocá-lo como um gênero masculino, né? Uma vez que o quantal, é uma arma muito específica, né? Nós podemos dizer que é uma lança, e a lança é considerada o rei das armas do Kung Fu, principalmente pelo seu alcance, né? E depois pelo seu manejo, ou seja, na origem, uma lança é o bastão. E um quantal também é um bastão. A gente vê a maior parte das formas, né, como você chama os catis, o Taolu, né, as formas solo de performance tanto do quantal, quanto da lança, quanto do bastão, nós temos movimentos comuns, muitos movimentos comuns, principalmente movimentos de giro, não necessariamente aqueles que são de corte ou de espetar, né? Mas, com certeza, o quantal ele vem trazendo uma carga através desse personagem, né, o Kuan Yi, né, que veio a ser, né, o patrono das artes marciais chinesas. Não somente, ele também é o patrono dos comerciantes, né? Você entra na maior parte das lojinhas na China, tem sempre uma figura do Kuan Yi ali com seus incensos. E, pelo que eu saiba também, por incrível que pareça, ele é o protetor dos ladrões, subentendendo-se que um bom comerciante é, de certa maneira, um bom ladrão, né? Então, o Kuan Yi é muito até hoje em dia. Agora, uma coisa interessante, o meu mestre, Chen Shaowan, né, ele tem uma série de vídeos mostrando todas as armas, as principais armas do estilo Chen. E eu estava conversando com a minha irmã Kung Fu, Ana Chloe, que foi a Zhenjiaogou comigo, e ela quis, na época, quando a gente estava voltando de Zhenjiaogou, ela disse: Estevão, eu vou comprar um quantal. Comprou um quantal e ela comprou também um DVD que era do Chen Shaowan ensinando o quantal. E aí a gente assistia, ela falou assim: olha a felicidade do Chen Shaowan com o quantal. Quando ele pega o quantal e na mão, você sente a diferença dele ensinando as outras armas, e quando ele está ensinando o quantal, que ele vai explicar, parece nitidamente a preferência dele a favor do quantal, né? E obviamente é um instrumento pesado, né? Mais pesado que a lança, muito mais pesado que a lança, exige então um preparo físico, uma musculatura, uma dinâmica mais masculina mesmo, né? Para a pessoa operar idealmente um quantal. Quantal que a gente encontra hoje em dia
não chega aos pés do que era o Quantal tradicional, que o Quantal pesava por volta de 20 quilos. Né? Eu acho que é meio que um exagero, mas não é impossível. Existiam pessoas que tinham essa possibilidade de manejar. O fato é que quando o Quantal cortava, todo mundo sai da frente, porque vai quebrar tudo, vai quebrar escudo, vai quebrar espada, vai quebrar... Então, sair da frente. Tem um filme do Donnie Yen, recente, fazendo a figura do Kuan Yin, mostrando uma luta de... várias lutas, mas obviamente aquelas lutas são de um Quantal muito leve. Ninguém poderia manejar um Quantal do peso da época com aquela velocidade. Mas, independente disso, o Quantal é uma arma que mora no imaginário chinês de uma maneira fantástica por causa do Kuan Yin. Exatamente. Uma questão interessante para quem está nos ouvindo, que possa, e provavelmente reparou, que quando eu Rodrigo, falo em Quan Kun. Quando Estevam fala, ele fala em Guan Yu. Aí você pode se perguntar assim, porra, mas de quem que esses caras estão falando? Estamos falando da mesma pessoa. É que o Estevam, como é mais próximo, chama pelo nome de batismo. E eu chamo pelo nome devocional. Sobre o Guan Yu, ou sobre o Quan Kun, eu pessoalmente tenho uma história muito interessante. Uma vez, quando eu era bem mais jovem, eu queria trazer um Quan Kun para a minha própria academia, que é o Quan Kun que inclusive está aqui no meu dojo, né? E eu fui até a Liberdade. Na época eu treinava muito em São Paulo e vivia ou na academia do Mestre Chan ou estava na Liberdade ali. E lembro que eu cheguei naqueles empórios chineses e bati o olho num Quan Kun, cara, que estava lá no fundo, de porcelana. Eu fui direto nele. Ele, inclusive, era um Quan Kun, parecia um anão de jardim, assim, ele era grandão, né? E eu cheguei e perguntei para a mulher assim, por favor, qual é o preço desse Quan Kun? E eu vi que ela ficou muito desconcertada porque aquele Quan Kun não estava à venda. Aquele era o Quan Kun da loja. Ela disse, não, falando assim num português bem ainda complicado. Ela disse, não, esse não está à venda. Mas se você quer, eu posso te dizer onde tem para vender. E ela me passou o endereço e eu fui numa daquelas bibocas fantásticas que tem lá na Liberdade, né? E você sabe que a Liberdade tem vários níveis de profundidade. Começa na Liberdade e termina no Aventureiro do Bairro Proibido, né? E foi ali que eu achei o Quan Kun, que eu levei, que eu trouxe para casa bem embrulhadinho, né? Tá aqui, inclusive. E essa é uma história muito interessante. Outra história, não com o Quan Kun, mas com o Quantal. Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho uma baita de uma cicatriz no tornozelo direito. E eu estava... Isso por quê? Porque eu estava operando uma vez o Quantal, na forma de Quantal do Shaolin do Norte, e ele tem um giro que você faz em arqueiro passando bem perto. Você gira pelas costas aqui assim. E nessa brincadeira eu espetei uma daquelas pontinhas do Quantal bem no tendão de Aquiles ali, cara. Olha, a primeira vez que o sangue jorrou na academia foi aquela ali. Eu tenho essa cicatriz até hoje. De fato, é uma arma fantástica, né? Sobre o Quan Kun, fazendo uma última amarração aqui, eu acho que tem uma coisa interessante, né? A gente saber o porquê que ele se tornou essa figura tão querida, né? Assim, o padroeiro das academias, padroeiro dos comerciantes, né? Quando você tinha outros personagens que talvez fossem mais palatáveis, né? Você pega o Romance dos Três Reinos, você tem, por exemplo, o Liu Bei, né? Que é um estrategista, é um cara mais fino, ele é mais, né? Você tem, por outro lado, um Zhang Fei, que é um furioso, né? E temos, evidentemente, o Zhu Koyan, que é o gênio, né? Por que será que a coisa recaiu sobre o Quan Kun, né? Eu fico imaginando, uma vez eu até conversei a esse respeito com o mestre Li, e eu tive como resposta o clássico, né? Ele olhou para mim e falou assim, vai treinar. Para de perguntar coisas difíceis e vai treinar. Mas eu concluo que o Quan Kun, ele talvez ele sintetize nele mesmo todas essas características, né? Um senso de justiça, uma inteligência e uma coragem. Sem contar o fato de que Quan Kun na China, ele é um cara que tem duas sepulturas, né?
a sepultura do corpo dele sem a cabeça e tem a sepultura da cabeça dele. Esses dois lugares são santuários em memória desse espírito divinizado. A esse respeito, a gente acabou derivando para o Quan Kun porque ele é uma grande figura marcial mesmo, né? No livro do Meir Shahar, sobre o mosteiro de Shaolin, ele coloca justamente isso. O Quan Kun, como personagem da dinastia Han, ele sequer teria muito contato com o budismo, por exemplo. Né? Ele seria mais taoísta ou confucionista. Porém, ele acabou sendo incluído em um panteão de espíritos tutelares budistas justamente graças a uma lenda. E consta que o seu espírito teria sido encontrado vagando por um monge budista que acabou convertendo ao budismo. E é por isso, inclusive, que no mosteiro de Shaolin você tem lá um quantal que deve pesar, aquele quantal deve pesar uns 40 quilos fácil, que é dito que é o quantal de Quan Kun, né? Você vê como as coisas se amarram, né? O que você, Estevão, na tua prática de Tai Chi Chuan, com os teus mestres na China, como é que eles viam essa figura do Quan Kun? Bom, conforme eu te falei, o Shen Shaoan, aliás, todos no vilarejo Chen tem como o quantal como aquela última arma, né? Você vai aprender todos a última, aquilo é como se fosse um pós-graduação, né? Uma coisa muito respeitada, muito... Eu mesmo nem pretendo, na minha vida, tentar... Essa minha irmã Taishi, a Ana, ela comprou o quantal e ela faz parte do projeto dela aprender o quantal. Eu não tenho essa ambição. Para mim, eu acho que o arsenal do estilo Chen já é muito vasto e certas coisas, certas armas, vamos falar sério, certas armas exigem uma vida toda para você se dedicar, né? E eu não pretendo assim me complicar com um instrumento tão grande, que existe também, na minha opinião, uma certa paixão. Tem uma paixão, acho, quando a gente fala de instrumentos de poder, né, é importante que você tenha aquela ligação especial com a arma que você vai praticar, porque senão qual é o sentido? Praticar apenas para saber, apenas para... Não faz muito sentido, né? Eu acho que uma das grandes riquezas que todo esse arsenal nos traz é a possibilidade de você se identificar com uma coisa ou com a outra, né? E aí dentro daquilo você poder... Eu, pessoalmente, dentro da família Chen, a minha grande paixão é o sabre duplo, né? Que eu aprendi com o próprio Shen Shaoan, me ensinou, né? E até hoje eu desenvolvo cada vez mais, é a arma com a qual eu sinto que a minha energia se expande e tenho muito ainda que fundo nessa história. Afinal de contas, eu estou aprendendo ela apenas há 20 anos, então tem mais pela frente, né? Então, eu não pretendo me aventurar dentro da história do quantal, mas o quantal é, de fato, aquele top de linha, assim, né? Dentro do arsenal da família Chen, que é um arsenal bem relativo ao Kung Fu clássico, né? Você tem vários instrumentos, inclusive tridente, você tem aqueles instrumentos que são mais do camponês mesmo, né? Mas também a marcha dupla, que são instrumentos de guerra, e os famosos quatro, né? Os famosos quatro, né? O sabre, o bastão, a lança e a espada, né? Esses quatro, que tem todos os estilos de Tai Chi, no estilo Chen, né? Eles têm a mesma hierarquia. É engraçado que eu estou falando isso para você, do meu mestre, especialmente o mestre Shen Shaoan. Eu não sei o que os outros mestres de Shen Shaoan acham, né? Mas para mim ficou muito claro, através desse vídeo até que a minha irmã mostrou, disse, olha como ele tá, como os olhos dele brilham quando ele está com o quantal na mão, e ele faz maravilhosamente bem. Mas uma vez eu perguntei, qual a sua arma preferida? E ele virou-se para mim e disse assim, a espada. E é engraçado porque o Shen Shaoan, se você olhar a estrutura dele, ele parece um urso, né? Então é extremamente yang.
muito forte, uma pessoa muito forte, uma pessoa... E ele me ter dado essa resposta da espada completa justamente a coisa do yin yang dentro do Tai Chi. Tipo assim, eu adoro... É como se você dissesse para mim, eu adoro o Quantal, mas a espada é mais importante. Então a espada é aquilo, aquela arma, aquele instrumento de poder que nós devemos sempre tentar aperfeiçoar. Então essa é a impressão que eu tenho. Mas obviamente, eu acho que mesmo dentro da família Chen, várias opiniões diferentes a respeito disso. Interessante que você está colocando, Estevam, que me ocorreu a seguinte hipótese, a seguinte perspectiva. Se a gente parte do Tai Chi Chuan, ou seja, de mãos livres, e chega na manipulação do Quantal, que é uma arma que a gente poderia chamar assim de super pesada, não é uma arma super longa, mas é uma arma longa, porém super pesada. Né? Eu fiquei pensando aqui se não existe um processo até de densificação. Porque nas mãos livres você não tem nada para operar, a não ser o seu próprio corpo. E aí você vai crescendo de espada, sabre e as outras armas até chegar no Quantal, que inclusive é uma arma que, por ser uma arma longa, ela estabelece uma conexão de duas mãos no mesmo eixo. Né? Como é que você vê? Você falou do seu mestre Shen Shaoan. Vamos dizer assim, existe até um gosto e existe uma demonstração de destreza em você dominar com leveza uma arma mais densa. Talvez fosse por aí a coisa? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que você falou certo. Agora, interessante quando a gente vê assim, o currículo Chen, da família Chen, ele acaba com o Quantal, né? Mas ele começa com um bastão de 3 metros, que também, vamos ser sinceros, não é uma arma prática para a luta, esse tipo de trabalho. Ele é mais realmente, ele faz o papel da musculação, da dinâmica, porque ele é pesado e você tem que desenvolver uma maneira de usar o seu Tanchen para usar dentro de uma coisa que você usa força, o mínimo de força possível. Né? Então começa o treino da família Chen começa com um bastão de 3 metros dentro das armas. Né? E ele é o primeiro instrumento e ele é a base do Quantal. Uma vez que você, obviamente, saiba lidar com aquilo sem fazer tanta força com o braço, mas mais força do seu Tanchen com a estrutura de todo o seu corpo, né? Usando força, sim, mas o mínimo de força necessário, né? Você já começa com esse trabalho no bastão e ele vai se enriquecendo através da espada, do sabre, da lança, até que ele chega no Quantal. Então, acho que existe, do começo ao fim, essa questão do peso, da força física mesmo, contrabalançada com o seu Tanchen. O seu Tanchen é que tem que ser o governador dessa dinâmica, né? Para que o Chansi, que é o fio da seda, da energia espiral, passe do seu Tanchen até a ponta do bastão, né? Quando isso é dominado, a partir daí você vai refinar através da espada, dos outros instrumentos, até chegar no Quantal, e aí então você vai ter, digamos assim, yin yang em harmonia e conseguir tirar o máximo resultado. Eu acho que é por aí, sim, acho que você tem toda a razão. Eu acho que uma pena que os outros estilos do Tai Chi não tenham trazido. Eu acho que houve muito durante o começo do século XX, nessa passagem, né, uma espécie de discriminação com relação às armas antigas, né? Então ficou mais aquela coisa de, não, vamos reduzir aqui no 4 a lança, bastão, espada e sabre, que seriam coisas que você encontra com mais facilidade do que o Quantal, e vamos sofiscar mais as mãos livres, né? E a espada. Acho que houve dentro do mundo do Tai Chi Chuan, né, eu acho que a espada ela adquiriu esse status também de que não é por ser uma arma que não é cinética, né? Ela não depende do seu próprio peso para que a pessoa seja um bom espadachim. Então ela, ao contrário, é uma arma leve de destreza. Então ela espelha em si, né, digamos assim, o auge da habilidade do Kung Fu do Tai Chi, né? Você conseguir
aquilo que não vai depender nem da velocidade, nem da força. Vai depender da habilidade e da agilidade. Então, acho que nesse ponto, por outro lado, eu acho que é uma pena, porque justamente uma arma tão bonita. Mas acho que nos dias de hoje, com o Shu, tal coisa, eu acho que o próprio Stilo Chain vindo, tomando, digamos assim, um protagonismo que lhe é devido, desde o começo do século XX, que agora que está voltando no século XXI, o Stilo Chain realmente a ter um protagonismo dentro do mundo do Tai Chi que eu estou falando, né? Eu acho que o Quantal deve voltar aí, assim como as outras armas também, como sabre duplo, espada dupla, a massa. E eu acho interessante, já que a gente veio e voltou na história, né? Só dar um adendo com relação ao Tai Chi especificamente, né? A qualidade. A arma que desenvolve qualidades inerentes à prática do Tai Chi, né? Nós temos esse novo personagem, esse novo, antigo personagem, que é o leque, né? Que traz uma coisa, junto com ele tem a bola Tai Chi, e você também tem aquele instrumento, que eu não sei como é que você chama, mas é um instrumento que os taoístas usam, que parece um espanador. Né? Como é que você chama esse instrumento? Eu me esqueci até do nome dele em chinês, mas que é uma coisa, que é uma arma que não é uma arma, é uma arma simbólica. Né? Ela trabalha ao nível do Qi. Né? Eu tenho a impressão que, inclusive, me parece que a posição do chicote simples, ele tem a ver com esse... O chicote simples é isso daqui, né? É o espanador de moscas, cara. O chicote simples é o espanador de moscas. Aquilo ali que era uma vareta com um rabo de cavalo ali, o cara estava espantando mosquitos e moscas ali, né? Quer dizer, uma arma contra os insetos, né? Não, ela tem todo um nível do Qi, né? Quando a gente começa, eu acho muito interessante a gente entrar nesse aspecto do Qi, do invisível, né? Nós estamos lidando... Essa é uma arma que os taoístas têm, esse espanador, esse espanta-mosca, existem coreografias lindíssimas, só desse instrumento, que é um instrumento, obviamente, que é um instrumento dinamizador do seu Qi, assim como o leque. Assim como o leque. Né? Sabe então, que você isso. falando uma série de coisas, eu vim estabelecendo aqui uma série de insights, você foi falando e eu pensando comigo, puxa vida, vou falar isso. Então eu vou tentar falar o que eu fui pensando enquanto você ia falando, né? Primeira coisa sobre essa questão das vamos dizer assim, das armas, na sua escala de crescimento e de peso, e as dinâmicas energéticas do Tai Chi, né? Então a gente poderia, por hipótese, estabelecer que as mãos livres são como você criar ondas mecânicas no ar. É muito fácil, ainda que seja invisível, né? E que as armas, na medida em que elas vão crescendo, por exemplo, de espada para sabre, de sabre para lança, de lança para quantal, e todas as armas que estiverem nesse entremeio, até chegar nessa arma super longa, é como se você passasse, então, eu vou gerar ondas mecânicas na água. Vou gerar ondas mecânicas num óleo. Um óleo mais grosso. Sendo que talvez, por essa perspectiva, o objetivo final do Tai Chi fosse você conseguir gerar ondas de uma forma tão harmônica no ar até no óleo mais grosso, né? Então, de repente, uma demonstração não de destreza. Um cidadão que seja um mestre de fato, ele não precisa ficar mostrando destreza. Ele apenas faz, né? Seria essa capacidade de gerar o mesmo padrão de onda, de harmonia, em ambientes de densidades diferentes, que acaba chegando nas armas super longas e super pesadas, né? Essa é uma questão. Outra questão, quando você falou sobre o período republicano e vamos dizer assim, a aposentadoria das armas mais arcaicas e mais exóticas. Cara, eu já tenho uma outra perspectiva um pouquinho diferente, mas que não contradiz o que você fala. A gente imagina o seguinte, que a China da República, ali a partir do começo do século XX,
ela é uma China que está vivendo um processo de urbanização muito acelerado. Né? Por exemplo, eu comecei a treinar Kung Fu, eu tinha 14 anos. Logo depois eu já comprei a minha primeira espada e meu primeiro facão. Cara, eu andava com aquele facão nas costas por Curitiba inteira. Porra, dentro de ônibus e saindo de casa. E era uma encheção de saco. Né? Tipo assim, tudo me perguntando aonde o ninja ia. Então você pensa o seguinte, num ambiente urbano, você sair com o seu quantal de casa nas costas, pegar ônibus, e, entende? E sair dos lugares, entrar nos lugares, isso gera um estranhamento brutal. Né? Eu conheci um professor de Kung Fu, uma grande figura por sinal, que ele saía com o quantal na rua. Quando? No carnaval. E daí ele se vestia de chinês e ia poder festejar na rua com o quantal. E se houvesse algum problema, ele já usava também. Felizmente, ele nunca precisou usar. Né? Mas era, vamos dizer assim, era o seu processo de saída na rua, no mundo urbano, metropolitano, moderno, com armas arcaicas. Então, esse até seria um viés de sociologia urbana do processo. Essas armas longas e diferentes, outro dia eu vi no Facebook, por exemplo, uma imagem, um filminho do cidadão indo treinar Kung Fu, bicicleta com um tridente nas costas. Então você imagina o cidadão de bicicleta com um tridente, cara, no meio da rua. Né? Isso gera um estranhamento porque é muito próprio da nossa época. Né? Talvez, sei lá, em países mais ricos, o cidadão possa ter ali o seu próprio armeiro, a sua própria arma. Então ele vai lá e pega dentro da academia. Né? Mas, dentro da academia. Exatamente. O que acontece lá, fica lá. Né? Com a espada ainda dá para sair. Você bota ela no armeirinho ali nas costas e tal. Com leque é tranquilo. Né? Guarda na mochila e por aí vai. Mas você vê, inclusive, até você veja as armas longas. Isso, inclusive, no meu mestrado, eu acabei investigando essa questão também. O manejo de armas longas ele tem implicações, por exemplo, sobre os imóveis que são usados para as academias. Por que em cidades como Curitiba, quem tem academia de Kung Fu prefere prédios antigos? Que são prédios que têm o pé direito alto. Com o pé direito alto eu posso tacar aquela lança lá para cima que não vai romper o estuque do teto, né? Então, para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, esses elementos sociológicos também estão presentes e também moldam a arte marcial. Né? Quanto se perdeu e quanto não se reconstruiu esse processo de urbanização? Pode ser que eu esteja enganado, Estevão. Por favor, esclareça para a gente. O estilo Shen, ele se manteve rural por mais tempo, não foi assim? Sim, o estilo Chen se mantém ainda. Ele é ainda no meio, você vai, o Zhenjiangong é uma cidade no interior. Né? E você tem muito espaço, tanto interno quanto externo, porque vieram também se adaptando, trazendo nunca deixaram de treinar essas armas. Né? Houve um momento aí, nos anos 50, né, que houve, digamos assim, uma série de fatores que nós vamos no futuro abordar. Houve um esvaziamento do próprio Tai Chi dentro do vilarejo Chen, mas logo passando a Revolução Cultural, as pessoas começaram um movimento de restaurar, né, essas antigas memórias desses instrumentos, dessas armas, e aí a gente deve muito ao tio do meu mestre, o Chen Zhaopei, né, que é considerado o renascentista do Tai Chi no vilarejo Chen. Ele, no começo eles nem tinham, né? Eles improvisavam com vassoura, não tinha como trazer as armas para a geração do meu mestre, Shaowan, Chen Zhenlei, Wanxian. Quando eles foram nos primeiros campeonatos, começou a haver abertura, tal coisa, eles eram muito pobres e essas armas tinham se perdido durante a Revolução Cultural, e eles, para treinar, isso é um relato do próprio Chen Shaowan, treinavam com vassoura, treinavam com... Não tinham esses instrumentos. Ainda bem que, né, agora nós já temos todo esse restauro dessa memória, que seria uma pena se perder. Seria uma pena ter se perdido. Agora, com relação
A questão do você falou, né, de como a gente lidar com as armas hoje em dia, eu gostaria de trazer algumas histórias para os nossos ouvintes, que eu acho interessante, né? Nos Estados Unidos, né, a minha mulher a minha ex-mulher foi treinar espada com um colega e foram no parque, né, aberto, né? E eram essas espadas que você retráteis, né? Um deles estava com a espada retrátil e a minha mulher não, estava com uma espada inteira, mas é uma espada de alumínio, uma espada que não tem corte, cega, tal coisa. E a polícia dos Estados Unidos, com todo aquele exagero deles, de longe mandou eles largarem aquilo no chão, apontou a arma para eles, revistaram o carro deles todos, só porque eles estavam treinando com a espada, né? E aí perguntavam, onde é que vocês treinam? Enquanto que nos parques, que são conhecidos por terem treinos de chineses, ninguém incomoda, porque aquilo já é entendido como um movimento folclórico, cultural daquela comunidade, né? Mas os outros parques não. E eu, na época que eu trabalhava como comissário de bordo, né, viajei muito, e de fato, por exemplo, em Paris, o Jardim de Luxemburgo é um jardim conhecido onde a diáspora chinesa vai praticar. Inclusive, ao lado do Senado, é cheio de polícia, tal coisa. Você chega lá com o Quantal, sabe? Ninguém te perturba. Mas em qualquer outro lugar, às vezes fazendo só tai chi. Uma vez eu estava fazendo só tai chi num parque, que era um parque de um hospital, um sanatório, né, de doentes mentais. Veio um guarda pedir para eu parar, porque os doentes mentais estavam perturbados com tai chi, não tinha arma nenhuma, com tai chi. Ele não tentou te botar para dentro do prédio? Depois eu fui saber que naquele sanatório tinha morrido a Camille Claudel, que foi a amante do Rodin, né? Era um sanatório onde ela acabou os dias da vida dela. Quando eu saindo do sanatório expulso, porque eu estava dentro do parque do sanatório fazendo tai chi, tinha um jardim lindo, que era até uma passagem numa rua, aí eu vi a placa aqui, faleceu Camille Claudel. E um outro fato interessante, uma anedota interessante também, foi que aí eu viajava e aí eu usava a minha espada retrátil. Era mais prático, né? E como tripulante, geralmente você como tripulante, isso obviamente antes do 7 de setembro, do 11 de setembro, né? Eu conseguia, porque a espada retrátil de metal eu levava dentro da minha mala, nunca tive problema. Mais uma vez, em Londres, saindo de Londres, a gente já tinha praticado no parque lá de Chinatown, de espada, eu tinha voltado para o hotel, não tinha acontecido nada. Saindo, e a polícia resolveu revistar todas as malas e achou a minha espada. E aí começou a dizer, não, mas para que essa espada? É para fazer algum ritual? Você faz parte de algum ritual, de alguma religião satânica, alguma coisa assim? Eu disse, não, eu sou praticante de tai chi, a espada, você pode ver, não tem corte, não tem... Aí disse assim, não, mas isso não pode entrar dentro do avião. Eu disse, não pode? Dentro da cabine? Não, tem que ir no porão. Eu disse, é no porão? Tá. Então eu quero ver onde é que vai a minha espada. Nisso, já toda a tripulação já estava olhando para mim, comandante, os outros comissários, assim, o que você trouxe esse raio dessa espada contigo? O que você vai fazer com isso? Eu disse, eu vou ver lá onde é que eles vão botar a minha espada. O porão do 747, um jugo, um porão que cabe uma casa dentro, onde é que eles iam botar uma espada desse tamanho. Aí cheguei lá, fui acompanhando o cara da polícia, e o cara da polícia deu o cara lá do porão, o carregador, né? E o carregador começou a xingar o cara da polícia. Onde é que isso aqui que eu ponho? Isso aqui. Resultado, eles não chegaram à conclusão que não tinha onde botar a espada, não tinha um compartimento devido, me devolveram a espada e eu entrei dentro do avião com a espada. Então, essa questão cultural da espada, né? No Brasil, né, imagino que você com a sua arma nas costas, né, como eu acho que no Brasil as pessoas aceitam um pouco mais a coisa, mas lá fora existe um estresse muito grande com o simbolismo da arma. Então essa coisa justamente, ele me perguntava, você faz parte de alguma seita religiosa, satânica, que faz sacrifício, né? Eu acho que
É importante que a gente traga essa tradição e tenha também a noção, porque nós, amantes do Kung Fu que somos, né, amantes das artes, a gente sempre toma isso como faz parte. Não é uma coisa estranha, é uma coisa que faz parte do nosso treinamento. Mas para as pessoas de fora, uma espada é uma arma e simboliza a violência, e simboliza o conflito, e simboliza a dor, e simboliza a morte, né? E tudo isso, né, é preciso que nós, enquanto praticantes de Kung Fu, tenhamos em mente que podemos estar agredindo as pessoas sem saber. Sim. Né? Em prol de uma beleza, de uma arte, de uma cultura que as pessoas não têm esse acesso. Então é importante que a gente veja isso, né, com frieza, né? Não foi exagero do... Eu estou contando isso, não foi exagero do guarda lá da fronteira, ele tinha que fazer isso mesmo. Claro. Né? Do jeito que você está colocando, até de uma certa maneira evoca um pouco o aspecto, em certa medida, até freudiano, né? Que a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, quando eu estava falando para você, né, das vezes em que eu fui chamado de ninja quando saí com uma arma, né? O xiste ele é revelador de uma verdade psicológica, assim como o medo, né? Então é curioso, né? De repente você trazer essa informação, dizer assim, mas os caras se preocupam com lâminas, belezas, quando eles deveriam se preocupar com as pistolas e os fuzis de assalto que a gurizada está usando aos montes, né? Em países como os Estados Unidos. Mas, a despeito daquilo que a gente possa considerar bizarro, né? Tipo, essa reação diante da nossa arma, essa reação ela mostra o quê? Como você disse, o valor simbólico, né? A arma é um instrumento por excelência de separação, né? Ele divide, ele corta no meio, né? E isso é muito grave. Então, para a gente que lida com mais familiaridade com essas ferramentas, isso também vale como uma coisa positiva, por trabalhoso que seja, para que a gente mantenha sempre, eu não diria a devoção, mas o respeito que a arma merece, né? Exatamente. Aí, eu acho que daí a coisa está bem resolvida. E é claro, né? Sempre que acontece uma situação curiosa dessa, a gente também tem uma oportunidade de, no final, né, muitas vezes, dizer assim, puxa vida, você não conhece? Então venha conhecer, para ver como é legal, né? Como é legal. Como é legal, né? Estevam, a gente está com perto de 1h20, e eu acho que a conversa hoje, inclusive, ela acabou derivando para um negócio muito bacana. Eu gostei muito da nossa conversa de hoje, né? E vamos editar esse material para deixar ele bem caprichado. Tá bom? Tá legal. Que bom, que bom. Muito obrigado. E já vamos pensando aí no que vem por aí nos próximos programas, trazendo o nosso Gabriel Guarino novamente e aquelas pessoas que você quiser convidar. Tá bom? E você também, tá? E você também. Aquelas pessoas que você achar que vão acrescentar, vão trazer para o nosso Tai Chi História, porque a história do Tai Chi ela é feita disso tudo, né? Ela é feita de todos esses dados, todas essas coisas que a gente pode colher e trazer. Então, nós abordamos um pouco a história das armas, né? Acho que esse papo ainda vai continuar dentro, e eu acho que seria interessante justamente agora a gente ver a parte da religião, né? A gente vimos um pouco o desenvolvimento das armas, né? Eu só queria te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que você deve saber, né? Uma curiosidade, é o tal... como que a katana japonesa, porque existe essa teoria, né? Como a katana japonesa se originou num sabre chinês, dizem, né, da dinastia Song, né? Eu não sei se é a dinastia Song ou a dinastia... Alguns dizem que é a dinastia Ming, né? Que ali por Fujian teria subido então para o Japão. Você teria... Acho que seria legal você acrescentar isso ainda nesse nosso podcast, porque isso é uma informação que eu tenho quase certeza que você tem e que eu acho que é importante a gente abordar. Bom, veja lá, a gente tem algumas possibilidades. Tem uma pesquisa bem recente, arqueológica, feita inclusive com arqueologia usando o DNA,
que dá conta do seguinte, que a civilização japonesa, ela teve 3 ondas, né? Então você tem informações mais arcaicas, mais remotas, e a onda mais recente teria vindo do continente da China, da dinastia Han. Então, uma parte importante da sociedade japonesa atual é descendente desses chineses Han. A gente imagina que a China Han, que esse grupo de povoadores levou a espada reta e levou os sabres para a China, para o Japão também. Essa é uma questão. A segunda questão que a gente tem que considerar, eu não falaria em dinastia Song, eu não falaria em dinastia Ming, eu falaria em dinastia Yuan. Os grandes disseminadores do sabre na Ásia foram os mongóis, né? Inclusive você chega, por exemplo, na Índia, você pega aqueles reis Mughal. Eu tive a oportunidade de visitar em Jaipur o Museu de Armas. Cara, o sabre é a arma por excelência deles, né? Então, eu diria para você que o sabre pode ter chegado ao Japão, o sabre que veio a dar origem à katana, na dinastia Yuan. É possível também que ele seja mais recente. Porém, quando você fala em dinastia Ming, a gente tem que pensar no seguinte, que houve enfrentamentos, a partir do século XVI, entre chineses e japoneses, né? Os japoneses, me parece que foi com o Tokugawa, que eles invadiram a Coreia. E ali os japoneses enfrentaram tropas chinesas. Foi um combate que envolveu katanás e facões e sabres. Ou seja, a katana já estava desenvolvida, já existia há muito tempo na dinastia Ming. Né? Exatamente. É isso mesmo. Eu acho que é anterior mesmo. Eu vou procurar, mas eu acho que eles chamam de Mingdao, o nome do sabre. É um sabre que é muito parecido com o sabre, com a katana, mas acho que são dinastias anteriores, com certeza. Tem uma questão também. Os sabres chineses dessa época, me parece que os que estavam prevalecendo eram os Miaotao, né? Miaotao, desculpe, eu que falei errado. Miaotao. São os sabres de empunhadura dupla e são armas mais longas, né? Que, inclusive, curiosamente, no nosso Kung Fu brasileiro, elas não aparecem tanto, né? Que eram armas que eram sabres, porém eram armas bem diferentes das katanás, né? Mas de origem comum, do sabre, né? Então eu acredito que, primeiro, as katanás japonesas surgiram de armas chinesas, com certeza. O que os japoneses fizeram, e magistralmente, foi chegar a um design fantástico e a um processo de forja simplesmente único. Então eles criaram uma coisa fantástica a partir de algo já conhecido. Como quase sempre, né? Exatamente, com a sua maestria, né? Exato, eles são tá fantásticos. Bom, tá bom, meu querido. Tá bom, querido. Obrigado. Então, daqui a pouquinho a gente já lança na plataforma, tá bom? Obrigado e descanse melhor e fique bem. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço, um abraço a todos. Até mais. Até mais.